E já adianto para anunciar o quarto painel dessa tarde do dia 30 de março, que vai tratar sobre judicialização da saúde e reflexos práticos. Nós vamos começar com a aula magna do excelentíssimo ministro Joel Ilan Paciornik, que vai nos falar sobre aspectos penais no direito à saúde. O doutor Joel Paciornik é graduado em Direito da Faculdade de Direito de Curitiba, meu contemporâneo, inclusive, de faculdade, é mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor de Direito Administrativo da Faculdade de Direito de Curitiba e da Organização Judiciária e Organização Administrativa da Escola da Magistratura Federal do Paraná, autor de diversos artigos, ex-desembargador federal aqui do nosso Tribunal Regional Federal da 4ª Região e atualmente é ministro do Superior Tribunal de Justiça desde abril de 2016, integrando a 3ª sessão e a 5ª turma, da qual é o atual presidente. Senhor ministro, é uma alegria muito grande ter Vossa Excelência aqui. Todos sabemos o sacrifício que é sair de Brasília, vir até o sul do país, numa correria, chegou hoje, parte amanhã cedo, então é uma honra muito grande que o senhor tenha aceitado o convite de vir até aqui e nos trazer aspectos que não é tão usual no que diz respeito à matéria civil da saúde, mas tem reflexos, sim, né, do direito à saúde na esfera penal. Eu já tive a oportunidade de jurisdicionar nessa área e com toda certeza vou aprender ainda mais com a sua palestra. O senhor está com a palavra, senhor ministro. Muito boa tarde a todos. Eu quero, antes de mais nada, agradecer imensamente pelas generosas palavras que o meu querido amigo João Pedro Gebran, meu contemporâneo de faculdade, meu colega de magistratura, dirigiu à minha pessoa. E também agradecer por esse convite, uma oportunidade muito boa de eu retornar aqui à 4ª Região, né, onde por praticamente 25 anos, né, 15 anos de primeira instância e quase 11 aqui no TRF, tive o privilégio de conviver com um tribunal que é modelo para todo o Brasil, um tribunal que é um tribunal de vanguarda e que tem dado, ao longo de sua existência, lições de um trabalho correto, um trabalho escorreito, um tribunal que é responsável pela inovação em muitos campos da jurisdição federal. É uma alegria estar aqui. Desde logo, quando o Gebran me convidou, eu pensei justamente isso que ele tinha dito. Quando se fala em direito da saúde ou direito à saúde, se fala normalmente nos aspectos do direito privado, né? Relações entre os particulares ou os particulares e o ente público, mas versando na maior parte das vezes de questões contratuais, questões de prestação de serviço, que são mais afetas ao campo do direito privado, e não se fala muito em aspectos penais. E justamente esse desafio foi de tentar trazer aqui alguma coisa que no panorama do direito penal possa ser analisado ou possa ter uma consequência ou uma influência no direito à saúde. Bom, não é demais lembrar que a saúde é um bem indispensável ao bem-estar de todos e integra uma das categorias dos direitos fundamentais previstos pela Constituição. Realmente, se nós formos olhar o artigo 194, que é talvez a principal norma da Constituição que trata sobre o direito à saúde, ela prescreve um sistema de funcionamento da saúde de uma forma cogestão, né? Uma cogestão entre as unidades da federação e a sociedade civil toda. Esse sistema, a partir do artigo 194 da Constituição e da lei complementar que veio regulamentar, é que define todas essas questões de como se presta hoje a saúde pública através do sistema único, todas as modalidades, quais as competências, quem faz isso, quem faz aquilo, o que a União faz, o que o Estado faz, o que os municípios fazem. É uma malha complexa de relacionamentos, mas que poderiam ser resumidos de uma interpretação que a gente faz desse conjunto normativo, é que a gestão hoje da saúde ela se dá através dos fundos de saúde, e os fundos da União são repassados aos estados e aos municípios, e os estados repassam também
aos seus municípios também parte desses fundos, e o município deve ter o seu fundo próprio também para a gerência dessa questão da saúde. Então, como eu dizia, saúde é um direito social, é um direito que ele integra aquele rol de direitos fundamentais, não há dúvida nenhuma, e quando se vê os atores desse sistema todo, primeiro nós temos o legislativo, né, que age como um propositor, ele vai criar as leis, ele vai criar um mecanismo legislativo para que se possa pôr em prática a política pública. E o legislativo, quando coloca em prática isso, ele acaba dizendo, mencionando quem são os atores, quais as atribuições, quais as responsabilidades. Mas a nós, do judiciário, também é dedicada a uma função que, no tema do direito à saúde, normalmente, quando somos demandados, teremos que dar uma resposta. E hoje, a demanda pelo direito à saúde é muito grande. Como eu disse, primordialmente na esfera civil, na esfera do direito contratual e no direito das obrigações. E os respingos que isso causará na jurisdição penal é o que nós pretendemos dizer hoje. Há uma precaução muito grande do Estado em proteger a saúde. Isso não só por norma constitucional, como direito individual, como direito coletivo também, mas essa preocupação ela se manifesta, e aí eu já entro um pouco na área penal, quando nós temos alguns tipos penais que protegem diretamente a saúde. Por que eu friso diretamente? Porque depois nós vamos fazer uma outra análise, tipos penais que não dizem respeito com a saúde, mas acabam trazendo consequências terríveis, nefastas para a fruição do direito à saúde. Quando é que o Código Penal, por exemplo, trata da saúde ou coloca a saúde como objeto jurídico de proteção? Eu trouxe aqui alguns exemplos. O crime de lesão corporal. Qual é a conceituação do artigo 129? Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Ora, uma prova muito grande de que o legislador penal colocou a saúde do ser humano como um bem jurídico extremamente relevante, a ponto de proteger mediante a tipificação de uma infração penal, ou seja, que é o grau mais severo de punição, coloca a saúde humana como protegida, ou seja, qualquer um que ofenda a integridade ou a saúde de outro está sujeito às penas do crime de lesão corporal, artigo 129. Mas não é só isso, há outros exemplos aqui. Também diz respeito à saúde a condição de potabilidade ou não da água. O ser humano precisa de água, não há como viver sem água. E há um tipo penal também pelo qual o Código resolveu erigir como bem jurídico a potabilidade, a característica da água em ser uma água apta a consumo humano. É o crime do artigo 271 do Código Penal. Corromper ou poluir água potável de uso comum ou particular, tornando-a imprópria para o consumo ou nociva à saúde. Então, mais um exemplo onde a saúde protegida na ordem do direito penal. Outras condutas também que vêm em salvaguarda direta ao direito da saúde. Os tipos dos artigos 130 e 131 do Código Penal. Perigo de transmissão de moléstias sexuais ou ato capaz de produzir contágio por doença grave, são todos tipos penais previstos no respectivo código. O delito de epidemia, previsto no artigo 267 do Código Penal, também tem como objeto jurídico protegido a saúde. Inclusive, no caso da epidemia, há um tipo qualificado de epidemia que, se o resultado ocorrer, que é a morte, passa a ser crime, inclusive hediondo, e com as consequências inerentes à hediondez desse crime, a impossibilidade de anistia, graça, indulto, enfim. Então, o crime de epidemia, se da epidemia decorre a morte, vai ser uma circunstância qualificadora especial
e que fará com que o crime não seja suscetível nem de anistia, graça e indulto. Mas, como nós falamos antes, existem crimes que, embora não diretamente atinjam a saúde, ou seja, o bem jurídico primordial não é a saúde, mas que trarão consequências, poderão trazer efeitos no direito à saúde. Tudo que se fala aqui, em termos dos aspectos criminais, é realmente na maneira e no modo de se proteger o exercício, a fruição do direito à saúde. Então, há figuras delitivas que trarão uma consequência muito grande e que terão também como um resultado o impedimento a que uma coletividade inteira, por exemplo, possa fruir de uma vida saudável. Eu cito o exemplo da corrupção aqui, que é conhecida de todos nós. O crime de corrupção é um dos principais fatores que comprometem a atuação do Estado na matéria de prestação de serviços de saúde. Porque a corrupção faz com que o Estado preste um serviço defeituoso, precário ou mesmo insuficiente ou até inexistente. Né? Vejam, ainda falando sobre a corrupção, esse mecanismo ele vai ocorrer muitas vezes na área da saúde, quando existe um conluio entre atores do serviço público e atores do mundo privado, das empresas. Quando há essa conjugação de vontades delitivas, é que vai se ter o delito de corrupção na área da saúde. Eu vou dar alguns exemplos aqui, e que realmente criam uma verdadeira impossibilidade material e técnica de que se adquiram medicamentos adequados, se construam hospitais, se promovam melhorias no sistema de distribuição de saúde, etc., etc. Um contrato de fornecimento de medicamentos, em que os medicamentos são falsificados, um contrato de compra de equipamentos hospitalares, onde os equipamentos não são entregues. Nós estamos cansados de assistir a essas notícias dia a dia acontecendo no Brasil, desde a prefeitura de um município muito pequenininho até a União Federal, né? A pobre viúva chamada União Federal, que tem sido vítima desse tipo de delito. Mas essas personalidades que atuam nesses conluios, então, que vêm muitas vezes com interesses financeiros ou até interesses políticos, porque a corrupção também serve a interesses políticos, não é só interesse financeiro, né? E, aliás, se nós formos ver, nesse esquema criminoso que se estabelece nos contratos administrativos ou não, que o Estado celebra e que tem como objeto questões da saúde, esse conluio acaba muitas vezes atendendo a um interesse particular, que é do empresário, que é do lobista, ou pode também atender o interesse político, quando existem autoridades políticas envolvidas nessas questões. E, repito, não são poucos os casos onde temos nos defrontado com isso. E essa máquina corruptora, esse mecanismo que se infiltra com teias em todos os lugares, ele age desde o começo do processo, mas a corrupção ela é culminada normalmente, ou o efeito pior que acontece na seara criminal é quando na execução dos contratos. Mas a fraude, o conluio, ele já existe desde a licitação. Dá para mencionar aqui diversos tipos penais da lei de licitações: divulgação de segredo, frustração de caráter competitivo. Há um rol de crimes aqui que eu poderia citar, que são crimes cometidos até antes da questão da corrupção. O processo licitatório já é viciado, já é corrompido. E daí aquele licitante consegue vencer aquela licitação. Daí o que acontece? Aí começa a questão da execução dos contratos, onde ou o serviço não é prestado, ou a mercadoria não é fornecida adequadamente, ou às vezes nem é fornecida mercadoria, como nós vemos casos. A própria violação de um preço dentro de uma licitação é um tipo penal. Há um rol realmente muito grande aqui que nós podemos, né,
alguns deles no Código Penal, outros na Lei de Licitações, como é o caso esse que eu falei, que está no artigo 337J do Código Penal, devassar o sigilo de proposta apresentada em processo licitatório ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo. É um tipo de criminalidade que a gente ouve muito falar sobre ela, quando, principalmente nas grandes licitações, que os principais licitantes muitas vezes combinam o preço. Já se sabe quem vai vencer aquela licitação de antemão. Então, é uma prática criminosa que vai se realizar desde a preparação do contrato administrativo até a sua execução, com aditamentos. São várias técnicas que os grupos criminosos, que as organizações usam para isso. Vou mencionar aqui, para uma operação muito interessante desenvolvida pelo Ministério Público de São Paulo. Operação Vampiro. Tá? O que foi praticado no contexto da Operação Vampiro, eu estou lendo uma matéria sobre este caso. Tá? O que foi praticado no âmbito da Operação Vampiro, segundo a ação, as empresas tais e tais fizeram um acordo para garantir a divisão do mercado de hemoderivados. O Ministério Público afirma que os preços eram previamente combinados, assim como a parte que cada um ganharia nas concorrências. Isso é muito comum, infelizmente, na prática criminosa. A divisão do objeto da licitação entre várias empresas que atuam juntas, mas que já pré-acertam a divisão. O esquema envolvia servidores do Ministério da Saúde, lobistas e representantes das empresas. Ainda de acordo com a denúncia, como não havia concorrência, as empresas apresentavam propostas com preços bem acima do mercado, afirmam os procuradores. Em 2 licitações posteriores às concorrências, o preço foi reduzido. Para adquirir 25% do total previsto nos processos fraudados, a economia foi cerca de 2 milhões de dólares. Ou seja, com a operação, conseguiu-se evitar um prejuízo de 2 milhões de dólares, o que, pelo que diz a matéria, 4 milhões de reais. Tá? Aqui apenas um exemplo de uma operação dessas. Agora, há outra também. Pode-se ter, além do tipo penal, pode-se ter a infringência ou pode-se praticar uma infração contra a ordem econômica, prevista na lei que disciplina a ordem econômica, a lei 12.529 de 2011. E tem um caso aqui também em que aconteceu isso, onde lá se praticam infrações ao direito de concorrência, ao livre mercado. Apesar de não serem sanções penais, pode haver simultaneamente a imposição de uma infração administrativa dessas, com base nessa lei, ou ainda uma infração penal, a depender diante de que hipótese se esteja. Também não há que se deixar de mencionar que essa produção dessa criminalidade, então, ela não só viola o direito constitucional à saúde, ela viola a legislação penal, ela pode violar a lei de concorrência, mas ela vai violar também os princípios básicos da administração pública que estão no artigo 37 da Constituição. Moralidade, legalidade, impessoalidade, eficiência. Então, todo esse arcabouço constitucional, ele praticamente vai ruir. Ele pode ruir, porque todas essas normas, seja de natureza administrativa, seja de natureza penal, ou mesmo de natureza civil, em termos de reparação de danos, esse sistema ele é muito atingido, extremamente atingido pela criminalidade que, como eu falei, não tem como objeto direto de proteção à saúde. Sim, são outros crimes que trarão um efeito muito mais devastador à saúde. E também o desmantelar dessas operações, ele é muitas vezes difícil, porque se criam redes, se criam teias de relacionamentos
É como uma figura de uma grande teia de aranha que vai sendo construída. Essa teia ela passa, digamos, por exemplo, pelo laboratório que vende remédios, essa teia se espalha pelo hospital, pelo diretor, pelo secretário de saúde, pelo prefeito. Quando chega a juízo isso, e normalmente após algum trabalho feito de órgãos que atuam em auxílio do judiciário, nesses casos, Receita Federal, COAF, controladorias, enfim, nós juízes temos que ter um cuidado especial, porque é muito difícil destrinchar esses vínculos dessas teias, porque são verdadeiras organizações criminosas, na acepção do conceito da lei 12.850, são organizações criminosas que se instalam no âmbito da administração e de empresas, e a investigação disso é muito difícil, é muito trabalhosa. Inclusive, teve um caso lá no STJ, julgado pela sexta turma, onde o ministro Sebastião Reis disse que, normalmente, o desenvolvimento dessas investigações é tracionado em marcha mais lenta do que outros. Mas ele não quis dizer isso a título de crítica, ele quis dizer justamente que o desvelar dessa organização é muito difícil, ele exige muito mais do juízo, que não é um expert, né? Que normalmente o juiz não é expert em saúde pública, né? E tem que buscar subsídios para tentar entender o que está acontecendo naquela operação, qual foi o objetivo daquela operação, quem teve qual papel na organização criminosa. Isso também é algo muito importante de se descobrir, de se desvendar, até para que se possa chegar a uma sentença, se for o caso, condenatória, se for o caso, absolutória. Mas o quem é quem dentro de uma organização criminosa é uma coisa muito importante. E o Brasil tem tido várias experiências nos últimos anos de demonstrar o poderio que as organizações criminosas podem praticar, tanto fora da administração pública, mas dentro dela também, tendo a administração, tendo o erário como vítima, né? Então, muitas vezes, a colaboração da Receita Federal, da Controladoria Geral e do Tribunal de Contas, ela pode ser muito útil para que o magistrado que conduz a investigação ou a ação penal possa desvendar os seus mistérios. Aqui tem mais duas operações. A título de exemplo, também, uma em São Paulo, outra no Rio de Janeiro. Tá? Casos em que o trabalho do COAF e da Receita foram fundamentais, porque senão não teria como se descortinar tudo o que aconteceu dentro dessa operação. Operação Ígia, o nome, aconteceu em São Paulo, no âmbito da parceria entre o Ministério Público de São Paulo e o Tribunal de Contas. O objetivo foi combater crime de fraude em licitações, lavagem de dinheiro e uso de documentos falsos na cidade de Santa Adélia e Ariranha. A operação surgiu a partir de dados repassados pelo Núcleo de Inteligência do Ministério Público, etc, etc. As investigações apontaram a existência de condutas envolvendo fraudes licitatórios, inclusive utilizando documentos falsos em prejuízo do erário municipal durante a aquisição de medicamentos e produtos para a saúde dos munícipes, chamada Operação Ígia. A outra, Operação Fármaco, no Rio de Janeiro, essa. Organização criminosa suspeita de fraudar licitações na área de saúde e lavar dinheiro. De acordo com as investigações, o esquema envolvia empresas e servidores públicos dos municípios fluminenses, em especial da Baixada. A Operação Fármaco, desenvolvida em conjunto com a Controladoria Geral da União, de acordo com as investigações, depois da identificação do empresário que usava empresas constituídas em nome de laranjas, para fazer contratos na área de saúde com gestores municipais. Essas empresas fraudavam o caráter competitivo das licitações e superfaturavam os valores a serem contratados. Bom, até aqui não há nenhuma, digamos, novidade, né? Todos nós que atuamos na magistratura, nós vemos esse tipo de coisa, e os que não são da área jurídica veem isso por suas outras lentes, né? Mas todas as pessoas têm
ciência do que acontece em termos de contratações e licitações com a administração pública de um modo geral, União, Estados, municípios e Distrito Federal. Agora, há uma outra questão que é interessante, que é o que eu chamei aqui de zona cinzenta para a fixação da competência para processo e julgamento desses crimes. Em regra, o processo, a competência para julgamento desses crimes licitatórios e dos tipos penais de corrupção ou outros tipos que estão envolvidos nessas organizações é das justiças dos estados, salvo, né, porque a nossa competência federal ela é uma competência que se exerce quase que de uma forma especial, por exclusão. Ora, não é estadual quando houver a presença da União, entidade autárquica ou empresa pública com interesse jurídico no processo. Aí será um processo de competência da Justiça Federal. Fora disso, em regra, isso compete às justiças dos estados. Então, essa ressalva tem que ser feita aqui nos termos do artigo 109, inciso 4, somente onde haja presença da União ou suas autarquias ou suas empresas públicas com interesse jurídico devidamente comprovado. Como eu falei, isso traz uma complicação na hora desta aferição de competência, porque o SUS ele envolve competências, atos, prerrogativas das três entidades, né? O SUS é uma malha jurídica e econômica onde os recursos acabam se misturando, acabam transmudando e, às vezes, naquele processo não é fácil distinguir a origem do recurso. Porque, claro, que se claramente se tem nos autos que o recurso que foi utilizado naquele contrato é recurso da União, não há dúvida, a competência é da Justiça Federal. Se temos com clareza nos autos que o recurso não é da União, mas é um recurso estadual, que é do Fundo de Saúde dos Estados ou dos municípios, afastada está a competência federal. Mas existe uma tendência, muitas vezes, dos ministérios públicos, e eu digo até mais do Ministério Público Federal, que tem uma certa predileção para trazer ou para que a causa já nasça na Justiça Federal. Isso nós vemos todo dia nas notícias de imprensa e nos processos que passam. Há uma predileção do Ministério Público Federal em tentar trazer sempre a causa para a Justiça Federal. Por outro lado, curiosamente, por parte dos investigados, sempre há uma predileção, uma preferência para que o processo seja remetido para a Justiça Estadual. Não é, doutor Gebran? Então, essa questão ela é delicada, mas daí que o juiz terá que fazer uma análise mais, com uma lupa extremamente qualificada nos autos. Porque para enxergar, às vezes, aquele recurso, se é um recurso federal, ou se é fiscalizável pelo Tribunal de Contas, ou se não é, ou seja, a quem pertence aquele recurso, ou quem está sendo a vítima do crime, não é fácil fazer essa identificação. Presidente Ricardo, é uma honra tê-lo aqui. Por causa dessa questão das misturas de verbas. Eu julguei um caso uma vez, era de um governador de um estado do Nordeste que tinha contra si uma ação penal, só que ele tinha dois contratos em relação aos quais ele estava sendo acusado. Veja, um governador estava sendo processado pelo Ministério Público Federal e ele jurava que na gestão dele não tinha verba federal, não se usou verba federal. A grande verdade é que, nesse caso dele, eu acabei mantendo na Justiça Federal porque tinha uma peculiaridade. Vejam só, que no convênio de transferência do dinheiro do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo de Saúde do Estado da Bahia, tinha uma cláusula em que a União Federal é garantidora do empréstimo. Então, nem se precisou olhar se havia mistura de recursos ou não, porque ele jurava de pé juntos que não era verba federal, que a verba se incorporou ao orçamento do Estado e daí foi feita a obra, que, claro, foi feita com superfaturamento. Mas a solução que eu dei ali foi por perceber que a União ali, a presença da União como garantidora do contrato, como fiadora, claro que traz muito claramente o interesse federal e, portanto, mantive na Justiça Federal. Só que isso
O começo desse caso foi a coisa de 10, 12 anos atrás. Ele era governador, hoje ele ocupa um outro cargo, enfim. Mas e esse processo ficou parado muitos anos no TRF da primeira região. E lá se tentou, através de um conflito de competência, todos os recursos que a defesa podia usar, ela tentou e segurou isso lá no TRF1 por uns 10 anos. E quando veio para mim, eu vi essa peculiaridade e era tão claro que eu fiz monocraticamente, depois veio o agravo, levei para a turma, foi confirmado, justamente de estar plenamente configurada a competência federal, nesse caso, pela presença da União como garantidora do empréstimo. Outra coisa, tem um caso específico aqui que eu vou mencionar também, que foi da minha relatoria e que é uma operação que ainda está sendo desenvolvida no âmbito da 4ª região. Tá? Então, só há, por enquanto, alguns habeas corpus, ainda não há né, nenhuma sentença de mérito, mas já existem denúncias, existe uma investigação que é muito imbricada, envolve várias empresas, várias autoridades públicas, é uma coisa assim, extremamente confusa, mas que de uma peculiaridade também nesse caso, eu tive que, o meu voto foi para deslocarmos a ação penal referente a um determinado contrato para a Justiça Estadual, porque ali havia uma prova cabal de que não existia dinheiro federal. Vejam que é excepcional, é difícil se ter uma prova dessas, mas nesse caso concreto, é uma investigação, já corre na Justiça Federal, mas a ideia é que a denúncia fala que diversos empresários pagavam propina para autoridades públicas, essa receita mais ou menos conhecida. E que parte desse dinheiro era usada para financiamento de campanhas eleitorais de alguns parlamentares. Esse enredo que eu acho que já vimos ou já ouvimos falar disso em algum momento da história recente do Brasil. Tá? Mas e a defesa veio e foi num agravo regimental que eu mudei a decisão, porque inicialmente eu tinha entendido que todo o bolo era federal, então fica na federal. Mas a defesa veio assim com tanta argumentação técnica boa, realmente, com prova concreta, com prova pré-constituída no habeas corpus. Porque não era uma questão de fato, e sim uma questão jurídica. Descobrir-se a origem da verba. Havia, primeiro, atestado da Controladoria Geral da União, dizendo que naquele contrato não teve verba federal. Havia uma declaração do Tribunal de Contas do Estado da Federação, dizendo que ele fez o controle porque a verba é estadual. Então, o que eu fiz? Eu desmembrei a parte da operação, são 5, 10, 20 ações penais, e mandei uma para a Justiça Estadual, porque realmente ali havia prova de que não tinha a presença da verba federal de modo a justificar a competência da Justiça Federal. Mas foi interessante esse caso, porque nós conseguimos firmar outras teses. Vejam como as coisas são interessantes, né? O STJ tem o papel de dar a última palavra sobre interpretação e aplicação da lei federal. Ou seja, nós temos que criar teses. E o veículo mais adequado para se criar teses é o recurso especial, né? Ele é vocacionado para criar teses para uniformizar a aplicação de uma lei federal. Mas lá no STJ, como nós temos muito poucos recursos especiais e uma miríade muito maior de habeas corpus, nós acabamos tendo que criar teses em habeas corpus. E, às vezes, quando nós achamos que a tese é boa mesmo, não que ela é boa em si, não é um autoelogio isso, mas que é uma tese importante para uniformizar a jurisprudência, e a maioria dos tribunais e dos juízes que têm consciência agradecem quando nós criamos uma tese, né? Mas, nesse caso, nós acabamos também pondo alguns pontos dentro desse julgado e que servem também como uma tese. Por exemplo,
Então, nesta ação, se comprovou que as verbas utilizadas no contrato tal e tal não possuem composição de dinheiro federal, oriundo da União. Tá? Esse foi o principal. Mas eu estou tentando resumir, porque eu não só a minha ementa tem 5 páginas aqui, tem 16 itens, só para vocês terem ideia da complexidade aqui desse caso. Então, essa questão de verba federal, nós conseguimos afastar. Aqui, ó. Existe também, às vezes, uma pretensão do Ministério Público a oferecer as denúncias em dizer que há uma espécie de que várias condutas de vários atores, elas são conexas. Mas são conexas por quê? Porque é o mesmo modo de agir. Veja, o mesmo modo de agir não é um critério suficiente para se determinar a conexão, né? O artigo 76 do Código de Processo Penal, ele coloca as 3 hipóteses de conexão. E nenhuma delas diz pelo mesmo modus operandi. Isso me lembra, uma vez eu era juiz lá em Curitiba, na 3ª Vara Civil, veio um desembargador federal aposentado, queria que eu autorizasse uma distribuição do mandado de segurança dele por prevenção para minha vara. Aí eu perguntei, mas por quê? Aí ele disse, porque o senhor já tem entendimento favorável. Juro, não tem coisas na vida que a gente não esquece. Essa realmente foi, ele queria criar uma conexão, uma prevenção, porque eu já tinha entendimento favorável, né? Naquela época, né, que 7, 8 varas em Curitiba, e 1, 2 davam liminar, outras não, né? Aquelas coisas da... Mas criar-se uma ficção de conexão também não dá. E nesse caso também queria se criar uma ficção de que havia conexão, porque o modus operandi de uma operação é igual da outra. Então elas têm que ser. Não. A se entender assim, todo crime de homicídio que tem o mesmo modus operandi será conexo entre si, não, né? Não tem. E daí eu falo aqui, né? No caso do reconhecimento de conexão pelo Tribunal ACO, apoiou-se em 2 pilares. Primeiro, conexão intersubjetiva, por causa dos agentes, e prática de esquema em tese similar. É isso que o Ministério Público dizia, né? Então, há uma conexão intersubjetiva, mas não provou, e na investigação, no inquérito, não tinha nenhuma prova de conexão entre aquele contrato daquele agente e os outros. Essa foi a grande peculiaridade. Daí, criamos essa tese que acabou sendo levada depois para a 3ª sessão e aprovada, que, né, a 3ª sessão já reconheceu que a similitude do modus operandi na prática delituosa por si só é insuficiente para implicar conexão nos termos do artigo 76 do Código de Processo Penal. E daí falo sobre os tipos, né? Conexão intersubjetiva, instrumental, teleológica, enfim. Se presentes, é claro, obrigam à reunião dos processos, mas se não há, não tem. Depois até teve uma decisão do Supremo que acabou repetindo mais ou menos essa tese. Diz aqui um caso que o relator foi o ministro Fachin, mas o voto foi lavrado pelo ministro Gilmar, e diz assim, né? A prevenção não é critério primário de determinação de competência, mas sim de sua concentração ou alteração, regra de aplicação residual. Realmente, a conexão não é uma regra de distribuição. Ela é uma consequência, é um instituto processual que, por conveniência processual, ele será aplicado no curso da ação. E daí houve, posteriormente a isso, vários conflitos de competência, justamente nessa matéria de contratos na área de saúde, que acabaram sendo definidos. Tem um deles aqui, da 5ª turma, né, oriundo da 5ª, mas julgado pela 3ª sessão, relator ministro Reinaldo. Ele diz que o simples fato do delito de falsidade ideológica ter sido identificado no decorrer da mesma investigação policial, que apurava outros delitos de competência da Justiça Federal, não implica necessariamente na existência de conexão. Outro do Supremo também no mesmo sentido. Aí entra
aquela questão da descoberta fortuita, né, que mesmo no campo de uma mesma operação pode-se descobrir outros delitos, mas não significa necessariamente que isso implica em conexão. Bem, já falei 35 minutos, né? E eu costumo ser pontual. Ao concluir, então, eu queria dizer que realmente nós não podemos considerar só o direito da saúde no aspecto pecuniário, no aspecto contratual, dentro do direito das obrigações. Eu sei que hoje ocupa realmente um grande papel no cenário nacional, é importantíssimo, eu acompanho isso pelas notícias e por parentes meus médicos, e eu até brinquei com o Gebran, quando ele me pediu para falar sobre direito da saúde, eu falei para ele, olha, o que eu entendo da saúde, além de ter exercido ilegalmente a medicina por alguns anos aqui nesta corte. E aqui não tem ninguém que foi meu paciente, mas tem colegas nossos que foram meus pacientes aqui no TRF que poderiam testemunhar. Mas o que eu quero dizer é que o aspecto criminal ele é relevante, tá? Aquela parte inicial em que há crimes específicos cujo objeto tutelado é o direito à saúde, é muito importante a gente considerar isso. Também ter uma consciência que esses outros crimes, que embora não ligados à saúde, eles podem trazer consequências gravíssimas no âmbito da saúde, justamente pelo desfalque que eles acabam. E olha, não só em termos patrimoniais, mas um fornecimento de remédio adulterado, vencido ou falsificado, isso pode ter, assim, um drama terrível. Pode resultar numa mortandade grande. Então, nós temos que estar atento a essa criminalidade também sob esse aspecto de que ela está a atingir muito, ainda que de forma reflexa, o direito da saúde. Agradeço muito, mais uma vez, pelo convite. Foi uma grande alegria voltar aqui na nossa casa e obrigado pela atenção. Queria agradecer muito ao ministro Joel Ilan Paciornik pelas palavras proferidas, trazendo destaque da importância do direito à saúde e, para além dos casos citados por Sua Excelência, eu imagino que cada um de nós ficou, durante a palestra, pensando nos seus próprios processos e nas consequências que nós temos com as nossas decisões. Lembraram com certeza da operação que desenvolve o Estado de São Paulo no combate à OPME, na influência de organizações que direcionam recursos públicos para fornecimento de medicamentos, enfim, e também o que é feito eventualmente com o remédio ou com o dinheiro que a gente destina em cada um dos processos da saúde. Isso é extremamente relevante, nós termos a preocupação um pouquinho além daquilo que está no nosso processo, mas aquilo que pode ocasionar, e as suas palavras foram aí muito felizes em nos destacar esses pontos, ministro. Convido o nosso presidente, estimado presidente Ricardo, para fazer entrega de uma pequena lembrança do nosso tribunal ao ministro Joel Paciornik. Só algumas palavras também, já que o microfone está disponível, bem rapidamente. Em nome do tribunal, não pude estar presente na abertura, gostaria muito de estar presente, prestigio sempre as atividades da escola, que tem esse espaço nobre do tribunal, curso muito bem coordenado pelo colega Klein, colega Gebran, a área de extrema relevância, a judicialização nos preocupa bastante. Ainda ontem em Brasília tive a oportunidade de acompanhar à distância a palestra do professor Toro, que está sempre presente no nosso curso, muito obrigado, e do professor o médico Sérgio Almeida, que, para quem não sabe, foi meu colega de bancos escolares, né? Não na medicina. Eu fiz direito, ele medicina, mas compartilhamos bancos escolares em Florianópolis, somos contemporâneos do tempo de colégio, era um brilhante aluno e hoje é um brilhante profissional com destaque no Brasil e no exterior também. E hoje, aqui nossa aula magna com o ministro Joel, eu tive sessão agora há pouco, terminamos a sessão da Corte Especial, felizmente havia uma sustentação oral somente, conseguimos encerrar a sessão com cerca de 40 minutos, pude aqui comparecer para prestigiar, é um nome da casa que muito orgulha nosso tribunal, pela atuação
no STJ, mostrando as intersecções que há em relação ao direito à saúde, que passa pela medicina, evidentemente, passa pelo direito. Ainda ontem falava na mensagem que encaminhei, essa preocupação que nós temos de deixar o campo da medicina para os profissionais da medicina. Nós temos tratado a questão jurídica, e esse é o problema da judicialização. E as repercussões penais que nós temos também, que envolve direito à saúde, até porque é uma área muito cara a toda a população, e além de ser muito cara a toda a comunidade, é uma área em que há investimentos vultosos do poder público e também daqueles que atuam no mercado de medicamentos. Então, certamente, essa preocupação é muito relevante para todos nós. Só essa breve saudação de agradecimento aos nossos palestrantes e de elogio a mais essa iniciativa da escola e a mais essa iniciativa dos colegas Klein e Gebran, que com muito brilho estão organizando esse novo evento. Convido agora a participar aqui na sequência dos nossos trabalhos a juíza Luciana da Veiga Oliveira, juíza federal lotada na 3ª Vara Federal em Curitiba, coordenadora do Comitê de Saúde do CNJ do Estado do Paraná, e também a doutora Ingrid Schroeder Slinka, juíza federal lotada na 5ª Vara Federal de Porto Alegre, juíza auxiliar do SISTCOM do TRF4. A doutora Luciana nos falará sobre o tema judicialização e oncologia. Vossa Excelência, está com a palavra. Boa tarde de novo a todos. Queria agradecer ao desembargador Gebran pelo convite. Sempre uma alegria e um pouco de angústia também falar sobre esse tema que nos traz tanta apreensão. Então, a ideia é que eu vou descer aqui, tá, Gebran, que eu preciso enxergar o que eu tô vendo, tá? A minha ideia hoje era trazer um pouco da judicialização na área de oncologia, que a gente pudesse tratar como a gente encaixa a oncologia no tema 106 do STJ, falar um pouquinho do que eu chamo de judicialização desnecessária na oncologia e um pouquinho também dos custos. Bom, então, como nós todos sabemos, né, o STJ julgou o tema 106 em sede de recurso repetitivo, então de observância obrigatória para todos nós, e dentre um dos requisitos para que se possa conceder um tratamento que não está incluído nas políticas públicas primeiro, que não tenha uma alternativa dentro do SUS e também que ele seja mostrada a imprescindibilidade desse tratamento. Então, eu vou tentar colocar para vocês um pouco as dificuldades até que eu sinto de como a gente encaixar a oncologia no tema 106. Então, como nós sabemos, a oncologia, e foi falado até hoje em mais de uma oportunidade, a oncologia, ela foge da política de assistência farmacêutica no SUS, né? Quando a gente for procurar medicamentos oncológicos, a gente não vai achar na Rename, a gente não vai achar nas Remumes, a gente não vai achar no elenco complementar. O SUS, quando criou a política oncológica lá atrás, ele entendeu que era uma doença muito dinâmica e que a forma mais fácil de tratar a oncologia seria deixar que o médico assistente escolhesse o tratamento que ele queria dar e o SUS, então, arca com o custo desse tratamento, né? Então, a gente não tem um elenco dos medicamentos oncológicos no SUS, a gente tem valor. Como a gente paga isso via PAC-Onco. Então, o médico prescritor dos CACONs e UNACONs, ele está livre para escolher o que ele quiser, o tratamento que ele quiser. Mas o hospital só vai receber aquele valor que está pactuado. Foi isso que eu disse ali agora. A gente tem algumas exceções, são 6 medicamentos, já foram 7, hoje são 6 medicamentos que não constam na Rename, mas que o Ministério da Saúde resolveu em determinado momento fazer compra centralizada, mudar um pouco o valor da PAC, fornecer esses medicamentos para os CACONs e UNACONs, mas para determinadas patologias e para determinados estadiamentos clínicos, ou seja, dentro de um protocolo criado pelo Ministério da Saúde, são esses 6 únicos medicamentos que fogem hoje da política que a gente acabou de falar um pouquinho antes. Quando a gente vai ver o que o SUS trata de oncologia, a gente vai encontrar dentro das tabelas cirurgia, radioterapia, quimioterapia, iodoterapia e suporte terapêutico, né? E todo esse tratamento, ele pode ou não constar de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas ou só de diretrizes diagnósticas e terapêuticas. Parte dos tratamentos oncológicos está pactuado dessa forma, né? A gente tem uma listinha de tratamentos oncológicos que tem PCDT ou tem DDT, né? Mas muitos não têm. PCDT hoje a gente só tem para esses tipos de câncer, né? A maioria dos cânceres estão em
DDTs e muitos não estão em lugar nenhum dentro do SUS. Então, para a gente adequar a política da oncologia ao tema 106, a gente tem que trocar um pouquinho do final do tema, né? Quando o tema fala que a gente precisa da comprovação por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia para o tratamento das moléstias dos fármacos fornecidos pelo SUS. Como a gente não tem fármacos fornecidos pelo SUS, a gente tem que trocar por fármacos que podem ser custeados pelo SUS. Essa é a primeira dificuldade que a gente vai enfrentar, e eu vou tentar deixar isso mais claro um pouco para frente. Então, se a gente entrar hoje na internet, na tabela SIGTAP, né, esse é o desenho, né, o layout da tabela, a gente vai jogar principalmente nos códigos 3 e 4, que são os que mais interessam para a gente na oncologia, que é procedimentos clínicos e procedimentos cirúrgicos. A quimioterapia vai estar lá dentro dos procedimentos clínicos. A gente vai jogar lá a patologia, ou mesmo o tipo de tratamento, e a gente vai ter o valor que o SUS paga, né? Hoje, a PAC que mais paga perto de 11 mil e poucos reais por ciclo de tratamento, se não me engano, para leucemia. Se for um paciente adulto, se for um paciente criança, é 8 mil e poucos reais. Então, hoje, a PAC que mais paga é isso. Como foi dito hoje, os estados podem fazer um aporte na oncologia, né? Como falaram hoje da PAC paulista, o estado de São Paulo faz um aporte maior de valores para a oncologia e consegue custear a grande parte dos medicamentos, mas isso é uma exceção, né? Eu não conheço outro estado que faça para oncologia além de São Paulo. Então, hoje o que a gente vai ter? Que todos os tratamentos que forem oferecidos pelo SUS na oncologia, eles vão estar limitados ao valor da PAC, e o máximo valor da PAC hoje para determinado tratamento, que é para leucemia, é 11 mil e poucos reais. Então, para quem está na área de saúde, já sabe que grande parte dos tratamentos que a gente vê não vão caber dentro da PAC, né? Bom, então o que acontece é isso, o valor do tratamento é muito superior ao valor que o SUS paga. Além disso, a gente vai ter que, além da gente ter essa primeira dificuldade, que é entender, então, o que está dentro da PAC, porque vocês vejam, se a gente recebe uma ação judicial dizendo que o paciente precisa do medicamento X, que custa X reais, como é que eu vou saber que tipo de tratamento cabe na PAC, se eu não tenho uma lista? Né? Diferente do que acontece com os outros medicamentos, que eu consigo olhar na lista e dizer, o SUS oferece para essa moléstia A, B, C e D, para a oncologia, ele pode oferecer qualquer coisa. Então, ou eu tenho que saber quais são todos os tratamentos oncológicos possíveis naquele caso, ou eu vou precisar de um auxílio técnico para alguém que me diga isso, se tem algum outro tratamento que cabe dentro da PAC, né? E a gente verificando que não tem uma alternativa terapêutica, né? Vamos dizer que a gente consiga com uma nota técnica, ou mesmo uma perícia, que alguém diga que não tem nenhum tratamento possível para aquela moléstia que caiba dentro do valor da PAC, a gente ainda vai ter que fazer uma análise do benefício terapêutico, porque se a gente voltar lá, o STJ fala que tem que ser mostrada a imprescindibilidade do tratamento. Então, não basta dizer que não cabe na PAC, tem que mostrar que aquilo que está sendo pedido é imprescindível no caso concreto, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Via de regra, o que a gente recebe é um documentinho de um hospital, de um CACOM, dizendo lá no final, medicação não coberta por sistema PAC-SUS devido ao seu alto custo. É só isso que ele diz, ele não me diz que outras alternativas teriam, ele não me diz mais nada. A gente só sabe que o que ele está pedindo não cabe dando valor da PAC. Se a gente vai se valer de notas técnicas, muitas vezes a gente vai receber, por exemplo, uma nota técnica ou mesmo um laudo pericial que venha com uma informação sobre o grau de evidência. Então, se, por exemplo, eu recebo uma nota técnica ou um laudo que diga que, em relação àquele medicamento, eu só tenho estudos de fase 1 e 2, será que é um medicamento que a gente deveria entender como imprescindível no caso concreto? Demanda um pouco mais de conhecimento também, né? Da gente saber o que é um estudo de fase 1 e fase 2, né? Até que ponto isso é relevante terapeuticamente. Pior, muitas vezes a gente recebe estudos oncológicos, notas técnicas, falando de ganho de sobrevida global, de ganho de sobrevida livre de progressão de doença, de taxa de resposta. São terminologias que exigem um mínimo de conhecimento que, a princípio, a gente não tem, né? A gente passa a ter com o tempo na vara, mas num primeiro momento a gente não tem. Então eu penso, quando vem um estudo, por exemplo, que me diz que aquele medicamento dá um ganho de sobrevida de 7,1 meses versus 5,3, ou seja, não tenho nem 2 meses de diferença de ganho de sobrevida global hipotético, né? Ou de ganho de sobrevida livre de progressão de doença de 2 meses versus 1,7, ou seja, não tem nem um mês de diferença. A gente já vai achar que isso, talvez a maioria de nós vai achar que isso não é um ganho terapêutico efetivo, né? Se eu for olhar um pouquinho mais para frente, eu vejo, por exemplo, que esse estudo me demonstra que a taxa de resposta é de 3,9%. Isso quer dizer o quê?
que daqueles que participaram do estudo, só 3,9 tiveram essa resposta ínfima em cima. Como que eu vou entender que um tratamento desse é imprescindível no caso concreto? Só que para eu ter essas informações, eu vou ter que me valer de algum técnico que me traga. Então, além de eu ter que saber o que cabe dentro da PAC, né? Ter alguém que me diga, olha, dentro da PAC ele podia receber A, B, C, D e E, né? Eu tenho que saber se vai ter algum ganho terapêutico ou se aquele tratamento é realmente imprescindível no caso concreto. Eu vou ter que me enfrentar questões que são questões éticas, talvez, né? De entender até que ponto tem valor mais uma terapia curativa do que uma paliativa, né? Se para uma terapia de manutenção o SUS tem que dar suporte ou não. O que eu entendo por um ganho efetivo de sobrevida livre de progressão de doença ou de sobrevida global. A gente não tem um critério técnico para isso, para dizer o que é efetivo, 6 meses, 1 ano, 2 meses, 1 semana, né? Para o paciente, 1 semana é efetivo, né? Mas a gente tem que fazer uma visão do desenho da saúde coletiva. A gente não está tratando de saúde individual, né? A gente está tratando de saúde coletiva. E muitas vezes as notas técnicas que a gente recebe, inclusive dos nossos NATJUS e dos NATJUS nacionais, nem todas nos trazem a alternativa do SUS. Então, esse é um exemplo que traz, né? Não totalmente, mas traz. Ela me diz lá o que ele poderia usar dentro do SUS, diz que não foi efetivo, diz o que cabe dentro do valor à PAC. Mas, via de regra, as nossas respostas são as que estão acima. Elas simplesmente não enfrentam o que poderia ser oferecido no SUS dentro daquele valor da PAC. Bom, esse é o quadro da judicialização que a gente enfrenta para aquilo que não está pactuado, né? Para aquilo que não está incorporado nas políticas públicas. Mas eu queria falar um pouquinho da judicialização na oncologia, que eu chamo de judicialização desnecessária, né? Como a gente falou no começo, o SUS decidiu que a assistência farmacológica dentro da oncologia teria um formato diferente, seria um formato de APAC, né? De contraprestação de valor e não de listagem de medicamentos. Mas o SUS, em várias oportunidades, burlou a sua própria regra, né? Primeiro com aqueles 6 medicamentos, como a gente viu ali um pouquinho antes, que ele resolveu incorporar, comprar e entregar para os CACONs e UNACONs. Então, a gente tem aí várias portarias de incorporação que incorporaram medicamentos oncológicos, ou seja, disseram eu vou dar tal medicamento como se constasse numa Rename, apesar de não constar na Rename mesmo esses, e efetivamente oportunizou, né? Fez compra centralizada, como foi falado hoje, o doutor Denizar falou hoje de manhã, fez compra centralizada, então conseguiu oferecer esses medicamentos para os seus pacientes. Mas a gente tem, e quando ele opta por fazer compra centralizada, o próprio SUS reconhece que ele faz isso para poder aumentar o acesso, né, lógico, ao tratamento, mas para dar um jeito de consertar uma eventual defasagem no valor da PAC, né? Por isso ele faz a compra centralizada. Mas a gente tem vários medicamentos oncológicos que foram incorporados nos últimos anos, que não cabem no valor da PAC, que não tem compra centralizada, de modo que o paciente não vai ter acesso a esse medicamento na prática e que são judicializados, né? E não são medicamentos que têm falta de estoque, por exemplo. A gente vai encontrar muita judicialização de medicamento que está padronizado, mas que por alguma falha na gestão, porque teve uma licitação deserta, porque não se organizaram para comprar a tempo, há uma falha na entrega e o paciente não tem acesso a esse medicamento. Não é disso que eu estou falando. São medicamentos que foram incorporados e que não há, até o momento, nenhum interesse em efetivamente oferecer eles dentro do sistema. Por isso que eu digo que é uma judicialização desnecessária. Então, eu vou trazer alguns exemplos para vocês na área da oncologia. Então, lá em 2013, a gente já começa lá atrás, 10 anos atrás, foi incorporado o gefitinib. A gente ainda tem... É raro ter judicialização dele hoje, porque tem tecnologias novas, mas a gente ainda tem, esse ano eu tive um caso de gefitinib, é para câncer de pulmão. Se a gente for ver, quando o SUS incorporou, ele disse, decido incorporar tal medicamento, né? Ao mesmo tempo, ele diz que não vai alterar o valor da PAC, se vocês forem ver ali, ele diz sem alteração de valor nos procedimentos disponíveis no SUS, tá? Então, ele já de antemão diz que não vai mudar o valor, mas ele incorporou. Depois a gente vai ver o impacto disso. Esse outro de 2018, acho que todo mundo tem bastante judicialização desse, o pazopanib e o sunitinib, a mesma coisa. Ele disse que incorporou mediante negociação de preço e que vai estar disponível no SUS em 180 dias. A abiraterona, também acho que quem está na área tem bastante judicialização de abiraterona. Da mesma forma, ele deixa claro que vai estar incorporando conforme a assistência oncológica no SUS, ou seja, ele não vai mudar o procedimento, ele não vai incluir em lista nenhuma, né? Brentuximab, também, acho que todo mundo tem judicialização disso. E assim eles vão, nivolumab e pembrolizumab.
E esses 3 que me recuso a falar o nome que eu não consigo para câncer de mama, tá? Vocês forem ver nas portarias, em várias delas, eles deixam claro que eles não vão mudar a política, ou seja, que vai ser a PAC. Em algumas, eles condicionam a incorporação à negociação de preço com a indústria, tá? Mas eles têm que fazer essa negociação, mas não é feita. E deixam claro que vai ser no sistema de política oncológica que já está instituído pelo SUS. Mas, ao mesmo tempo que eles dizem isso, e nas portarias eles dizem que em 180 dias vai estar disponível no SUS. Então, eu pergunto como que ele vai estar disponível no SUS. Se não tem compra centralizada, né? Se não teve uma incorporação efetiva como listagem de medicamento, se não teve a negociação de preço. Boa parte deles está ou num PCDT ou numa DDT, né? O único que está no PCDT desses que eu falei que são incorporados, mas é uma incorporação meio de mentira, é o brentuximab. É o único que está. A abiraterona, o nivolumab, o pembrolizumab e o gefitinib estão nas DDTs. E os 3 com nome impronunciável, eles fazem parte de uma diretriz de câncer de mama, mas a diretriz não foi atualizada para incluir ainda os 3. Então, os 3 ainda não aparecem lá. E o sunitinib e o pazopanib teve a portaria de incorporação, mas não teve nem DDT, nem PCDT, nem compra centralizada, nem nada. Se a gente for ver, o próprio Ministério da Saúde diferencia os PCDTs dos DDTs, resumidamente dizendo o seguinte: as DDTs, elas são orientadoras, então elas podem conter medicamentos que não são contemplados no SUS. Os PCDTs não, porque eles são de observância dos CACONs e UNACONs. Então, quando a gente volta e vê que ele colocou o brentuximab dentro de um PCDT, esse é um que claramente tinha que ser oferecido. Todos os outros tinham, né, porque foram incorporados, mas esse com mais força ainda. Então, vamos tentar olhar rapidamente cada um deles só para a gente ver o impacto disso. A abiraterona, se a gente for entrar lá na SIGTAP, como eu mostrei para vocês no começo, o SUS paga para o tratamento mensal de um paciente que precisa de abiraterona R$ 1.062, tá? Normalmente, as prescrições de abiraterona são assim, de 120 comprimidos mês, né? 4 comprimidos por dia. Normalmente é isso. Se a gente for usar a tabela CMED, né? E a gente pegar lá o valor, eu estou pegando o valor sem ICMS, tá? Nem estou levando para o meu estado. Estou pensando assim, o mínimo possível. O tratamento custaria R$ 4.862 e o SUS paga R$ 1.062. Quando o hospital vai dar isso para o paciente? Nunca. Ele não vai dar um tratamento que ele não recebe, que ele vai receber 1/4 do valor. Então, isso não vai acontecer, a parte vai bater as portas do judiciário para conseguir o tratamento. O gefitinib, aquele de câncer de pulmão, também todos as APACs para câncer de pulmão pagam R$ 1.100. A prescrição normalmente é essa, ele sai num custo mais barato se eu for aplicar ICMS zero, R$ 2.000 e poucos. O valor da PAC é 1.100, ou seja, o dobro. O que mais me chama atenção no gefitinib é o seguinte: a PAC paga 1.100, né? Se a gente for usar a tabela CMED, a gente vai pagar 2.239. Na compra em escala, o estado do Paraná não consegue comprar por menos de 3.788 reais. Ou seja, o próprio SUS não consegue comprar por menos do que o valor que ele diz que é o valor máximo que deve ser pago para aquele tratamento, né? Então, como ele vai esperar que o hospital, ainda que faça numa escala enorme, que nunca vai ser uma escala tão grande quanto a do estado inteiro, consiga comprar esse medicamento? Pazopanib e sunitinib, a mesma coisa. Para eles, eu vou só fazer trazer um detalhe. Então, hoje, a PAC do pazopanib e do sunitinib, onde se inclui o pazopanib e o sunitinib, ela paga R$ 3.311, né? É para um carcinoma renal. A incorporação desse medicamento aconteceu em 2018, né? Só 3 anos depois é que eles mudaram o valor da PAC. Em 2018, quando eles incorporaram, a PAC pagava R$ 571 por esse tratamento. 3 anos depois, eles aumentaram o valor da PAC para R$ 3.311, mas ainda assim não cabe, né? Resumidamente, a gente vai conseguir pagar o pazopanib R$ 6.000 e poucos, o sunitinib R$ 17.000 e poucos. Compra em escala, o estado do Paraná não consegue comprar, um por menos de 15.000 e outro por menos de 5.000, mas quando se fez a alteração da tabela, se alterou de 500 para 3.000 reais. Nivolumab e pembrolizumab, mesma coisa, né? Se a gente for pegar os valores, esse o nivolumab, dependendo, ele entra dependendo da prescrição, mas a maioria das prescrições é de um número maior de medicamentos, eles não conseguem entrar, mas ele fica bem pertinho ali do valor da PAC, mas não entra. Em relação a eles, quando a Conitec fez a avaliação
econômica da incorporação desses dois, ela chegou à conclusão que o medicamento era custo efetivo, tá? Se pagasse entre 4 mil e até 11 mil reais para o nivolumab, 4,3 até 12 mil para o pembrolizumab. Ou seja, ela analisou e disse que até aquele valor ele seria custo efetivo. Mas mesmo assim, ela alterou o valor da tabela de 1.000 para 7.500 reais. Mesmo ela entendendo que até 12, que caberia algum tratamento, seria custo efetivo. Então, voltando, o que acontece hoje na prática, a gente tem lá um documento médico fazendo a prescrição daquele medicamento, a gente tem um documento do CACOM e ONACOM dizendo que aquele tratamento não cabe no valor da PAC, a gente tem um tratamento incorporado, porque tem uma portaria do SUS dizendo que o SUS tem e reconhece que aquele medicamento é adequado, é imprescindível, e que deveria estar em 180 dias disponível no SUS. É muito difícil que numa situação dessa, salvo se o paciente não se enquadrar nos critérios de incorporação, né, que vai ser negado um tratamento desse. Então, essa judicialização que eu chamo de uma judicialização desnecessária. E eu faço a seguinte pergunta: se o Ministério da Saúde entendeu lá atrás, né, que os CACONs e ONACONs são livres para prescrever o que eles querem e qual é o tratamento, por que eles incorporam, então, medicamentos oncológicos se eles não vão pagar, né, pelo medicamento, se eles não têm a ideia de fazer essa compra centralizada ou de mudar o valor da PAC de modo que ele caiba, né? Por que a gente incorpora se a gente não vai oferecer acesso ao paciente? Aqui, agora falando um pouco mais de valor, para a gente ver o impacto financeiro disso, né? Então, a gente tem muita judicialização de medicamentos que estão incorporados e que poderiam ser adquiridos de forma centralizada. Ali, acho que está ruim de ver, mas eu separo ali os incorporados e os não incorporados, só para a gente ter uma ideia da diferença de preço, né? Então, se eu pegar ali, por exemplo, o imatinib, tá? Ele está incorporado mediante compra centralizada. Muitas vezes a gente tem judicialização desses medicamentos que tem compra centralizada para estadiamentos clínicos diferentes, né? Ou seja, o doente está no estadiamento X da doença e naquele o SUS não cobre, ele cobre num outro, mas a gente tem a judicialização. Quando a gente faz a compra, o Ministério da Saúde, na compra em escala, ele paga R$ 2,68 por comprimido, e na tabela CMED ele vai estar R$ 79,80, né? O outro vai estar 4 pelo Ministério da Saúde e 319 por comprimido pela tabela CMED. Se a gente for pegar, por exemplo, o rituximab também, né, que a gente tem bastante judicialização, o Ministério da Saúde compra R$ 318 e pela tabela CMED a gente paga R$ 1.600. Agora, falando daqueles que estão incorporados, mas que o Ministério da Saúde não oferece, né, porque não faz compra centralizada. Então, eu não tenho ali o preço do Ministério da Saúde, porque ele não faz compra centralizada dele, mas para vocês terem uma ideia da diferença da compra em escala faz, o brentuximab, eu vou pagar pela tabela CMED R$ 2.757. Já o Estado do Paraná, quando ele faz compra em escala para atender a demanda judicial, ele paga R$ 279. Né? Então, a compra em escala, a compra centralizada, elas trazem, não é só uma economia, não é só disso que a gente está falando, mas a gente está destinando recursos públicos, muitas vezes, num valor totalmente desadequado, né? E muita responsabilidade da União, porque ela podia, nesses processos onde ela tem compra centralizada, oferecer o medicamento, mas quem está aqui na Justiça Federal sabe que na prática isso não acontece, né? A gente vai buscar dinheiro e vai depositar na mão de alguém para pagar, seja de um hospital, ou seja, às vezes até do próprio Estado. Se o Estado não tiver compra em escala, a gente vai botar o valor da tabela CMED, né? Custando 10 vezes o valor por comprimido, né? Quando a gente tem uma compra em escala dentro do Ministério da Saúde, que poderia atender aquelas demandas com um custo muito menor, com economia de recursos públicos. Eu até acredito que algum tipo de infração existe quando o Ministério da Saúde se recusa a cumprir dessa forma. Mas, enfim. Aqui é só um cálculo que a gente fez lá na vara em relação aos pacientes de abiraterona. A gente fez ano passado, que tinham, que recebiam por ordem judicial. Pela tabela CMED, o comprimido custava R$ 50,78 no estado do Paraná, né, com o nosso ICMS. Se a gente fosse aplicar ICMS zero, era R$ 40,52 do comprimido. A prescrição é normalmente 120 comprimidos por mês. Já o estado do Paraná não fazia compra em escala, ele pagava R$ 12,65, ou seja, um valor infinitamente menor. Então, só com os pacientes que a gente tinha ativos ano passado, só a compra em escala, ela trazia uma economia de 4.319 para os nossos pacientes lá naquele ano, tá? Então, se a gente colocar isso na escala de toda a judicialização,
e de todas as varas e de todos os estados, o número de recursos que estão indo pelo ralo é enorme, né? Então, me parece que a gente tem que pensar já que a gente falou muito em processo estrutural, em alguma forma da gente trazer a ideia da compra centralizada, né? Ela traz economia de recursos, ela traz acesso, como o próprio Ministério da Saúde reconhece, que quando ele faz compra centralizada é para garantir o acesso do paciente. A gente tem que pensar em alteração de valor da PAC em algum momento, né? Porque senão a gente vai ficar sempre nesse reme-reme da judicialização para sempre, como nós já sabemos aqui, a inovação na área de saúde não vai parar, nós vamos ter medicamentos novos sempre, né? Então a gente tem que pensar em alguma forma de ter uma visão sistêmica da judicialização para a gente poder evitar isso, e também da possibilidade de inclusão daqueles pacientes para receber pela compra centralizada, ainda que a situação clínica deles não se enquadre na situação que está dentro dos protocolos, porque é uma forma de economia de recursos. Gente, era isso, muito obrigada, eu fico à disposição para qualquer pergunta. Bom, obrigado, Luciana. Realmente foi uma apresentação bem exauriente, explicativa, né? Lembrando que a PAC não cobre só medicamento, ela também, a PAC envolve não só o custo desse medicamento, mas também todo o tratamento, ou seja, outros insumos que não estão contemplados nesse valor. O prejuízo, no caso, seria bem maior do que a diferença apresentada pela... Exato, exato. Então, é importante ver essa diferença e a falta de organização administrativa para fazer algo que fosse economicamente viável. Passo a palavra à doutora Ingrid, que vai nos falar sobre cumprimento da tutela judicial. Talvez tenha muito a ver com essas diferenças, essas ações que a Luciana falou. Então, tem a palavra. Eu queria começar agradecendo ao Clênio e ao desembargador Gebran a honra do convite e a confiança no nome, que me enche de muita responsabilidade, considerando que eu estou no meio de gigantes aqui, e vou humildemente falar aqui. Também queria agradecer, assim, se alguma coisa eu sei de matéria de saúde, eu devo isso ao Dr. Gabriel von Gellen e à doutora Graziela Binchen, que são profundos conhecedores da matéria e a quem eu perturbo diuturnamente com as minhas angústias, as minhas questões, e eles entendem muito de matéria de saúde, eles são muito criativos e construtores de soluções, né? Enfim, então, muito do que eu vou falar aqui é criação da cabeça do doutor Gabriel e da doutora Graziela, né? Enfim. Então, eu preciso fazer esse registro. Queria agradecer também muito ao doutor Altair, assim, que assim, ele mostra também que o magistrado que ele é, apesar de ser meu amigo pessoal, sou obrigada a fazer o registro, né? Ele foi ali nos ouvir, a Graziela foi ouvir a mim sobre as nossas angústias, porque ele também amanhã tem uma fala sobre saúde e muito generosamente acolheu todas as nossas ponderações e preocupações, assim, levou em consideração, e também me auxiliou, assim, no preparo do que eu vou conversar um pouco com os colegas, né? Enfim, a minha fala é uma fala, assim, mais de contar uma história de uma vara e de uma magistrada que trabalha com esse tema desde 2012, quando eu fui para a Quinta Vara Cível, né? Enfim, assim, só para fazer um retrato do que é um pouco a vida do juiz de saúde, para aqueles que talvez estejam mais recentemente lidando com essa matéria, considerando toda aquela movimentação que aconteceu na Justiça Federal recentemente. Assim, em Porto Alegre, nós tínhamos 4 varas dedicadas à matéria de saúde entre 2016 e 2022. No final do ano passado, há um pedido insistente nosso, assim, e acolhido pela Corregedoria, e também pelos nossos colegas co-irmãos das outras varas cíveis, a competência foi distribuída entre as 8 varas que lidam com a mesma competência cível, e isso em números de distribuição, assim, bem no passado mais recente, gera o seguinte retrato, né? Em 2021, na Quinta Vara Federal, houve distribuição da matéria de saúde entre IGF e procedimento comum de 4,61 dos processos distribuídos. Em 2022 foram quase 16%. E em 2023, mesmo com a competência dividida em 8 varas, nós estamos por volta de 12% da nossa distribuição, né? Enfim, essa distribuição teve um acréscimo bem significativo a partir do tema
793, enfim, e tudo o que está sendo discutido em relação a ele, que é de conhecimento de todos. Mas, assim, apesar então dessa minha distribuição ser de 11%, mais ou menos, enfim, e do meu acervo também nessa matéria ficar em torno disso, assim, é até menos, porque a gente tramita muito rápido o processo de saúde na vara, o tempo que eu, o doutor Gabriel, o gabinete, a direção de secretaria, quem cuida de urgência, é dedicado em cima desses processos, eu posso imaginar que sejam pelo menos 20% do nosso tempo, o que repercute fortemente nos outros processos que tramitam na mesma vara. E assim, então a matéria de saúde é uma preocupação no sentido de a gente dar a prestação jurisdicional adequada nessa matéria e conseguir dar a prestação jurisdicional adequada nas outras matérias que a gente tem nessas varas, né? Enfim, isso gera um trabalho de acompanhamento permanente desses processos pela questão de que é uma demanda que não pode esperar, né? Enfim, é muito trabalho material de consultas de GERCOM, Gerinte, Sistema AME, de busca de informações com hospitais, réus, sistemas, e enfim, isso aponta assim para alguma coisa que eu acho que converge. Esqueci de dizer que era um privilégio falar no mesmo painel do que você, Luciana, mas enfim, isso demanda algumas soluções que acho que são mais sistêmicas do que soluções criativas individuais que a gente consiga fazer no papel de magistrado, de desembargador, enfim, de quem está prestando jurisdição, né? E nesse sentido, desembargador Gebran, eu saúdo o que acontece lá no CNJ, lá desde 2010, com a criação dos comitês de saúde, com o trabalho que se fez em relação ao Natijus, né? Enfim, com esse movimento mais recente, assim, que embora já o CNJ fazia antes, mas regulamentou formalmente com a resolução 350, falando na cooperação judiciária e inclusive interinstitucional, né, fora do processo para resolução de questões, né, enfim, amplas, e até com aquela recomendação de 2021 do caminho para uma solução consensual, né, nessa matéria de saúde. E isso tem repercussões fortes e nosso tribunal é bastante sensível a isso. A doutora Vânia já comentou, pelo que eu tive notícias, nós temos algumas atuações institucionais e que elas geram uns benefícios interessantes. Então, assim, começamos lá atrás com a portaria conjunta 13 de 2020, o desembargador Gebran estava no grupo, acho que a Luciana, o Clênio, enfim, o Gabriel, a Graziela, que ela diz com cumprimento de decisões de tutela de saúde em processos de juizado. Então, foi esse o limite que o Ministério da Saúde aceitou negociar no momento, dizendo respeito a 20 medicamentos. Então, assim, ali a União assumiu um compromisso de depósito em 20 dias úteis até a trânsito em julgado, até a regularização. E aí, assim, aqui só fazendo um pequeno parênteses lateral, porque a doutora Graziela pediu para eu fazer, para não me esquecer, quando a gente trata que é um cuidado que a gente tomar, para a gente não ficar eternamente acompanhando o cumprimento de tutela de saúde, quando a gente faz essa medida em que ou entrega o medicamento, ou deposita dinheiro no processo, de quando a gente se lembrar, quando a gente for fazer a sentença definitiva, se eventualmente for confirmar a tutela, de fazer o ajuste para que a gente não fique com essa possibilidade eternamente acompanhando cumprimentos de saúde, que vai gerar um custo equivalente ao que a Luciana já nos bem mostrou com o oncológico, mas que gerem outros tipos de processos também, em que a pior compra possível é a do Poder Judiciário, porque ela vai ser a mais cara, né? Além de ser uma anomalia, porque se está decidido o processo, não teria mais porque está intervindo todo um sistema de justiça na execução desse julgado, né? Assim, então, dentro também da atuação sistêmica, aí acho que é de se mencionar as portarias conjuntas de 2021 a 15 e a 17, né, está lá o Bruno lá em cima, que dispõe sobre o fluxo a ser adotado para o cumprimento de decisões judiciais em ações de medicamentos pelo Estado do Paraná e Santa Catarina, que, assim, basicamente trata de situações em que haja a presença do Estado no polo passivo, depósito judicial, que é a parte difícil de conseguir, dos recursos públicos federais para aquisição, e para que esses medicamentos e insumos consigam ser comprados dentro de atas de registro de preços vigentes, né? Assim, eu não sei, acho que funciona bem lá no Paraná,
Funciona, que bom. Razoavelmente bem, já é um avanço. E recentemente, nesse ano, 2 portarias conjuntas, uma com respeito ao município de Londrina e os demais daquela 17ª Regional de Saúde, e que esteja na jurisdição da seção judiciária de Londrina, e outro, que é o 2 de 2023, para a seção judiciária de Curitiba, que trata de um tratamento consensual de litígios relacionados a tratamentos, que a Luciana já também referiu, incorporados ao SUS, ou que estejam previstos em protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, a fim de que realmente a pessoa consiga se reinserir dentro de um sistema, né? Então, assim, isso são passos que auxiliam muito na qualificação tanto da prestação jurisdicional quanto do seu cumprimento. E assim, chegando bem especificamente ao tema que mais concretamente pedi ao desembargador Gebran, se eu pudesse falar um pouco sobre ele, que é a questão do cumprimento, e aí avançando para o cumprimento de conseguir os recursos para que isso tudo aconteça, né? Enfim, tem sido muito mais comum do que a gente gostaria a situação de descumprimento. Então, não entrega o medicamento e não entrega o recurso para aquisição desse medicamento, né? E aí a gente tem que ir à busca desse recurso, né? E o meio tradicional acaba sendo o sequestro. A gente não consegue localizar valores do Fundo Nacional de Saúde pelo Cisbajude, e a gente acaba obrigado a recorrer ao sequestro, né? O sequestro é um tema que já foi apreciado lá pelo Supremo, pelo STJ, embora tenha um tema 289 que está não concluído ainda especificamente sobre esse tema, mas a jurisprudência toda é de aceitação, e pela primeira sessão do STJ lá num julgado no RESP de 2013, né? Mas onde é que a gente consegue, então, realizar esses sequestros, né? Então, dentro das soluções criativas, assim, a mencionar, a primeira, acho que muitos de nós usam, é sequestro de outros processos, né? Enfim, então, a gente, por vezes, tem processos que houve depósito, houve outro sequestro, houve alguma forma de que o dinheiro chegou no processo e a parte falece, a suspensão do tratamento, a encerramento do tratamento, a regularização do fornecimento na via administrativa, e aquele valor remanescente acaba sendo direcionado para a satisfação de outros processos, né? Uma outra metodologia que, por vezes, a gente usa é a de sequestrar os valores que vão ser restituídos aos cofres públicos de precatória e requisição, relacionados lá no artigo 37 da Resolução 458/2017 do CJF. Esse vinha sendo bastante utilizado, agora ultimamente não tem sobrado recursos. Sempre que a gente faz a ordem, o tribunal tem informado sistematicamente que não tem remanescente desses recursos. Uma outra alternativa também é o reembolso à seção judiciária dos valores antecipados pela JG, daí é o artigo 32, parágrafo 1º da Resolução 305/2014, também logra uma aceitação razoável pelo nosso tribunal. Outro Altair referiu que algumas turmas não é bem unânime, mas enfim, ele tem alguma aceitação. Também alguns recorrem a valores de execuções fiscais ou de depósitos em ações tributárias. Isso até tem um grupo, acho que muitos de nós são parte, que é de um curso de EMAGE sobre saúde. É bom entrar, quem não é, porque ali vem informações bem interessantes. Parece que o Paraná ali, o Bruno tem usado bastante isso, e daí ele determina que aquele valor, que é a dívida do contribuinte, ou então o crédito do contribuinte, seja resolvido na Receita e o recurso venha para o atendimento do processo esse em que é determinado o sequestro. Outra alternativa que os colegas por vezes usam é o bloqueio em contas do Estado, quando ele é litisconsorte, porque também tem obrigação solidária, com ressarcimento na via judicial administrativa, preferencialmente, ou na judicial, para aquelas situações em que a obrigação de custeio fosse da própria União. E, por fim, eu já comecei a pensar em fazer expedição de RPV em cumprimento de sentença, né, para conseguir fazer os tratamentos em continuidade, mas é que, claro, o primeiro mês fica um pouco difícil de atender pelo prazo da RPV.
né? Em relação ao cumprimento e nessas situações que acabam pedindo sequestro, assim, uma prática que eu tenho usado bastante na vara, eu creio que o doutor Gabriel também, quando o processo foi dado à tutela ou por nós, ou em agravo pelo tribunal, e o processo já está chegando muito perto da conclusão para a sentença, ou já está naquela fase de recurso, e começa a vir a notícia do descumprimento, a melhor alternativa é a gente desmembrar o processo, abre o processo de cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública, para que a gente consiga que o processo principal suba para o tribunal e tenha seu andamento normal, e que esse cumprimento provisório, com todas as medidas a ele inerentes de sequestro, dispensação, regularização, prestação de contas, consiga ser feito em apartado, né? Quanto à aquisição de medicação, quando a gente consegue, assim, que seja feita ou pelo Estado ou pelos hospitais, é mais fácil de implementar a CAP. E o preço máximo de venda ao governo. Quando é a própria parte que tem que ir na farmácia, a coisa complica, né? Assim, o tribunal tem uma jurisprudência que também não é unânime, mas eu vi julgados recentes, da 5ª turma, 9ª turma, 6ª turma e 11ª turma, dizendo que nesse caso de entrega do dinheiro à parte, fica inexigível ter que implementar ainda a resolução da CEMED, e a 10ª turma tem julgados dizendo que é exigível em qualquer caso, né? O bloqueio e o ressarcimento, né? A 9ª turma aponta a preferência pelo bloqueio em conta da União, permitida em conta do Estado em razão da natureza solidária, ressalvado o ressarcimento integral da União, preferencialmente na via administrativa, e apontou num julgado agora de 14 de março, que em caso de inércia pode entrar a execução judicial do Estado contra a União por dependência ao originário. E a 10ª turma aponta para o bloqueio de valores independente da rubrica orçamentária e, em caso de fornecimento pelo Estado, ressarcimento administrativo. Esse julgado que fala do independente da rubrica orçamentária até refere um julgado do STJ em que foi havido como válido o bloqueio em contas da AGU, dizendo que se a AGU não faz acontecer o cumprimento da obrigação, que também a sua conta, apesar de ser uma rubrica carimbada, tem que se responsabilizar pelo cumprimento. Muito brevemente eu queria trazer essas considerações, que não são soluções, são algumas alternativas que a gente enxerga, fazer uma humilde peroração para o juiz Clênio, para o desembargador Gebran, que talvez no Comitê Nacional de Saúde a gente consiga começar a trabalhar alguma solução sistêmica, que a gente consiga ser um pouco mais isonômico e que haja um comportamento assim, da União mais uniforme em todo o sistema nacional, para que a gente não crie tanta diferença assim, ou tantas alternativas que acabam tornando super oneroso, até pelo que a Luciana apontou. Então seria isso, não sei se eu extrapolei meu tempo, não, mas enfim, muito obrigada.